como é importante a gente perceber ao que a gente está sintonizando, como aquela estação de rádio que às vezes a gente está sintonizando no pior para a nossa vida. Muitas vezes a gente está indo, durante a nossa vida, no piloto automático, e a gente não tem reparado. Aonde estão os nossos pés, aonde estão os nossos corações, aonde estão os nossos olhos? É preciso, para que a gente possa evoluir na espiritualidade, é preciso que a gente evolua no campo das emoções. É preciso que a gente evolua no orai e vigiai. Porque ainda estamos muitas vezes agindo como seres que dormem. Quando falamos na energia do medo, nós já vamos dar um recado para todos nós, que a energia do medo tem feito um terrorismo na vida de todos. É pela energia do medo que a nossa energia do amor não vai para frente. É por isso que estamos tão armados com as pessoas, estamos tão armados com a vida, estamos tão armados no nosso espírito. E dessa maneira, a nossa energia então está sendo bloqueada, a nossa mediunidade está sendo contaminada, e o propósito de alma, porque cada um de vocês traz consigo um absoluto. Nós não viemos aqui somente para pagar contas, somente para ter sexo, somente para comer, somente para viver os gozos da terra. Nós estamos aqui para aprender a vivermos a terra, mas aprendermos a viver o espírito na terra. Porque cada um de nós somos seres imortais, cada um de nós é chamado a realizar o plano de Cristo no mundo. Mas ainda, como foi falado, muitas vezes estamos dormindo, muitas vezes estamos invigilantes, como nas passagens de Jesus, onde ele pedia aos seus apóstolos que vigiassem. E ele vai encontrar os apóstolos dormindo. Quantas vezes não é hora do seu descanso e você está dormindo? Nós precisamos entender a hora que nós precisamos de atitude, a hora que nós precisamos estarmos despertos, a hora que nós precisamos vigiar, a hora que precisamos plantar. Não tem colheita nessa vida sem plantio, essa é a regra. E às vezes a gente está entrando numa vibração tão baixa, querendo colher antes do plantio, querendo reclamar do quê? Do que estamos reclamando, se estamos merecendo exatamente aquilo que estamos colhendo nesse exato momento? Nós não temos a memória da vida pretérita, mas nós somos seres milenares. Nós trazemos conosco todos os erros da vida passada e os 10. E com certeza o pacote é bem grande, né? Mas nós sabemos também que nós já não estamos também na época das cavernas. Nós já não estamos na era dos instintos, onde precisamos continuar fazendo as coisas no piloto automático, precisamos continuar fazendo as coisas de um jeito qualquer. Foi dado a cada um de nós o livre-arbítrio, foi dado a cada um de nós o poder da consciência e o poder da mediunidade. Não é privilégio do palestrante aqui em cima e nem de nenhum trabalhador da casa espírita. Todos nós somos medianeiros do espírito. Todos nós somos medianeiros das esferas celestes. Às vezes, naquele dia que você nem soube, você foi um instrumento, você foi um anjo de alguém com uma palavra naquele dia. Às vezes, naquele dia, a sua palavra amorosa salvou uma alma. Nós somos convidados a servir o tempo inteiro. Somos convidados a trabalharmos, então, nesse amor. E o amor tem muitos filhos. Um dos filhos do amor é o serviço e a caridade. Como nos diz Paulo de Tarso, podemos ter a fé, podemos ter a caridade, mas se não tivéssemos amor, nada seremos. Às vezes, mais uma vez falando, às vezes nós chegamos
na superfície do amor. Parece, então, que você tem um trabalho voluntário, você tem um trabalho espiritual, você parece que está colocando a sua vida numa agenda tão perfeita. Você tem um relacionamento, você tem pessoas que te amam por perto, e ainda assim está faltando a vibração do amor. Porque na vida não basta ter, se você não cuida. O amor vai passar pela energia do cuidado o tempo inteiro. Não basta ter um jardim. Cada um de nós recebeu um exclusivo nessa vida, de presente, a vida. Como é que a gente tem cuidado desse jardim desde que encarnamos? Muitos de nós têm se mutilado literalmente. Mutilado quando deixamos de respeitar o nosso corpo físico. Esse veículo para que possamos, pelas nossas condições, pelo que nos é permitido fazer, nós deveríamos cuidá-lo de uma maneira mais sagrada. Entendê-lo como algo sagrado, porque nós moramos nessa casa densa, né? Mas é aqui que a gente mora hoje. E não dá para negar ela. Porque a casa que Deus te deu é a sua morada hoje. Então, por favor, cuide muito bem do seu sono, da sua alimentação, do seu corpo, da sua saúde. E tome cuidado com as negligências que você faz para com a sua casa. É importante. Muitos de nós vão vivendo sem cuidar do corpo. Muitos de nós se encantam pela parte espiritual. Claro, é fascinante, mas você vive na Terra. Você ainda não vive nas esferas celestes. Nós não caímos aqui de paraquedas. Nós viemos aprender algumas coisas. Cada um de nós está sendo chamado a aprender e evoluir. E você tem que aprender justamente o que você acha difícil. Não é o que você acha fácil que você veio aprender. Você não veio conviver com as coisas fáceis. Porque não é assim que seu espírito iria se depurar. Então, a dor muitas vezes entrou na sua vida como uma professora. Muitas vezes, nos momentos de dor, você passou a dar valor a alguma coisa na tua vida. Quando você perdeu, você aprendeu a dar valor. Não é assim, muitas vezes? Às vezes, quando dói, alguma coisa extraída do seu coração é extraída do seu íntimo. Mas não precisa ser assim por muito mais tempo. A espiritualidade tem nos dado constante recado, como nosso amigo nos disse. A vibração do medo, a escola de aprendermos sobre o medo está batendo em muitas casas espíritas agora para estudarmos. A mensagem é deles, não é minha, nem sua. É do plano espiritual. Que quer que as coisas sejam agora mais rápidas. Não dá para mais você arrastar um karma por uma encarnação inteira e pela próxima, porque o nosso planeta está muito acelerado. Acho que ninguém precisa comprovar isso. Nós já sabemos disso. Nós já estamos vendo isso. Tudo está mais rápido. A evolução dos pequenos que estão encarnando agora deixa a gente no chinelo, né? Quando a gente era criança, não? Você não abre a boca quando uma criança chega no fim de um joguinho de celular, né? Com 3 anos, sem ninguém ter explicado? Da onde vem a inteligência? Não é só no joguinho, né? O que eu quero citar é que essas almas estão aqui para mudar as coisas. Mas você também está encarnado aqui. O papel não é só delas, o papel é seu. O papel é seu de preparar terreno. O papel é seu de elevar a sua frequência vibratória, porque amor e medo são frequências. São antenas que você está sintonizando. Quando você está sintonizando no medo, você vibra mais ou menos assim. Você vibra na escassez. É tão contraditório. Porque eu pergunto para vocês se Deus é pobre. Quem acha, levanta a mão. Ninguém. Vocês acham Deus rico? Deus é próspero?
Por que nós não somos? Se Ele habita dentro de nós. Porque nós estamos desconectados de Deus. Onde há falta na tua vida, há falta de Deus. Se há falta de você, é você que se abandonou em algum momento. Não sei se foi dessa ou da outra encarnação, eu não sei. O que você está colhendo por falta de amor. Falta de amor ao seu corpo, veio as doenças. Falta de amor à sua família, veio a infidelidade, veio o descuido, veio o divórcio. Falta de amor aos filhos, veio as drogas, veio o suicídio. Quantas coisas o nosso planeta está passando? Porque nós abandonamos aquele jardim que nos foi confiado em algum momento. Então, na era do WhatsApp, Facebook, Instagram e tralalá, acordemos, gente. O tempo está passando. E você está distraído. Muitas horas, hein? Quanto tempo você está dedicando para a evolução real, para realmente fazer o seu amor vibrar dentro de você? Porque do que a gente está se alimentando? Tem muita coisa que fala ao seu ouvido na tua vida. Quer ver? A massa fala no seu ouvido na vida. Vocês se lembram quando começou os discursos do Brasil está em crise? Como criou terror isso, hein? Vocês se lembram das manchetes da televisão falando do PCC? Quedas de aviões, desastres de todo gênero. Quanto tempo nós ficamos naquela vibração do quê? De medo. Nós temos medo. Nós temos medo de nos aproximarmos, inclusive, das pessoas. Eu me lembro de uma situação que eu estava no metrô Tatuapé, entrando num banco, e em frente a esse banco tinha uma senhora encostada num poste, com um crachá gigantesco. Ninguém olhava para essa senhora. Que medo poderíamos ter de uma senhora de, sei lá, quantos, 80 e poucos anos, encostada num poste? Por que não nos conectamos com as pessoas? Qual é o medo? Todos entravam no banco e ninguém olhava para essa senhora. Até que eu cheguei perto dessa senhora, saí, isso me incomodou grandemente. Eu saí da fila do banco e fui até ela. E ao chegar perto dela, perguntei se ela queria comer algo e vi que o crachá estava escrito epilepsia. E ela me explicou que aquele crachá era porque se ela tivesse alguma crise, soubessem lidar com ela. Então, eu alimentei aquela senhora e comecei a lhe dar atenção. Ela estava com uma pasta, com diversas receitas, e, graças a Deus, naquele dia eu tinha como ajudá-la materialmente. Peguei aquela pasta, fui até a farmácia, ela tinha câncer. E eu pude comprar os remédios ali que ela precisava. Só que antes de comprar, ela me disse assim: estou sentada aqui, minha filha, de frente desse banco, com fé em Deus, Ele vai me suprir daquilo que eu preciso, até o fim do dia. Eu não sabia o que era, eu só pedi aquela pasta. E aí foi que eu fui me deparar, que era câncer e o que ela realmente precisava. Falei, daqui, vó, a sua pasta. E ao chegar até a farmácia, comprei os remédios, retornei a ela. E eu jamais vou esquecer a sua expressão amorosa, porque a primeira gratidão não foi para mim, foi para ele. Obrigado, meu Deus. E começou a chorar. E depois ela me pergunta como eu posso te agradecer. E eu disse a ela, não é necessário, a partir de hoje você é minha avó. Essa senhora se chamava Avó Domingas. Conheci nela uma grande guerreira, uma grande guerreira. Por mais que fosse pobre, por mais que houvesse a simplicidade com ela,
Jamais houve a sujeira na sua casinha pequenina. Jamais faltou a luta. Jamais faltou a energia do amor, porque ela ainda tinha um companheiro pior que ela para cuidar. A fé é filha do amor. Estamos falando aqui dos filhos do amor. Só podemos ter fé, de fato, se o amor está presente, se essa vibração positiva está com a gente. E essa senhora teve fé. Nós somos instrumentos uns dos outros nessa vida. E, mais uma vez, isso aqui precisa fazer sentido e a gente precisa se conectar pelas vias amorosas, senão não está fazendo nenhum sentido. Senão a gente só está distraído. Muita coisa está passando pela sua vida e você não está prestando atenção, como você não prestaria, às vezes, atenção numa pessoa caída no meio da rua. Às vezes, você não presta dentro da sua casa. Às vezes, você não presta dentro do seu trabalho, na sua vizinhança. Quando falamos em propósito de vida, às vezes pensamos em coisas tão grandes como a África, quero ser um voluntário. E aí, muitas vezes você coloca justificativas para você que você também não está pronto, porque você não tem dinheiro. E quantas desculpas na energia do medo, na energia da escassez, na energia da falta, e você não vai fazendo aquilo que mais você necessitaria fazer. É só dizer um sim para a tua vida. É só perceber o que o dia de hoje está pedindo para você, e eu não sei o que é. Mas não dá mais para você dormir no travesseiro, se jogando na cama, vendo Netflix, sem um sentido na vida. Faça tudo isso. Se você falar para mim, eu tenho um sentido na vida. Mexa no seu WhatsApp. Se você falar para mim, eu sei qual é o sentido da minha vida. Eu sei porque eu acordo todos os dias e qual é a motivação que está me fazendo sentir vivo. Não dá mais para só existir. Vamos pensar nisso com carinho. Voltando para a energia da escassez, então, está faltando tanto. Tem tanto vazio aí dentro, tem tanto medo. Medo de não dar certo, medo que vai faltar dinheiro, medo que vai faltar amor, medo que vão te abandonar, medo de entrar numa relação. Quais os medos que vocês têm? Conversem com o interior de vocês para extrair qual é o medo que vocês têm. O que hoje está paralisando a vida de vocês? E mais. O plano da treva, digamos assim, aplaude quando você apoia seus medos. Porque você é um alvo fácil, sinto muito. Você só vai ser vencido e vai continuar em batalha enquanto você não vencer, você é o seu maior inimigo do seu progresso, o seu maior amigo. Nós temos aqui Joshua Stone, um livro falando do medo, que nos diz assim: a sua consciência combatia a vida em vez de trabalhar e aprender com ela. A única luta verdadeira não é com a vida, mas com a mestria em relação a si mesmo. Quando o eu é dominado, quando se tem essa mestria, a vida deixa de ser uma batalha. E Jesus já dizia: bem-aventurados os pacíficos, bem-aventurados os mansos. Gandhi já diria: não sejamos a favor, contra, né, a guerra, mas a favor da paz. Estamos armados demais, até o pescoço. Vai no trânsito. Uma pessoa gesticula, você já acha que está te xingando. Podia ser até um conhecido, né, para falar tchau ou que a sua porta está aberta. Quantas vezes você agiu assim de um jeito reativo?
Sabe o que é reatividade? Você não está respondendo ao que está acontecendo agora, não tem lucidez no que você está fazendo. Você está respondendo a uma dor do passado, né? Ai, meu pai falava naquele tom de voz igual você está falando. Aí você sente aquela raiva subindo, né? Você começa até a suar, né? Papai voltou, né? Mas não é o papai, né? É a esposa, né? Mas ela tem um timbre, uma tonalidade de voz de papai, né? Quantas vezes a vida está te falando assim, ó, você não resolveu suas pendências do passado, hein? Está repetindo, hein? Está reagindo a coisas que você não perdoou, que você não liberou, que você não soltou. Não é? Esses pesos, essas mochilas estão muito pesadas. E com mochila pesada, você não entra na frequência do amor. Eternamente você vai ser um resolutor de pendências. Dan Millman, no livro A Importância de Cada Momento, vai nos falar da importância de nós elevarmos, de resolvermos as coisas aqui da Terra. Basta você ter uma porção de dívidas para você não ter paz, concorda? Vai ter paz espiritual como? Você pede para Deus, né? Mas você está aflito, não está? É uma briga, entendam como a gente entra numa bipolaridade entre a frequência do amor, de fé, de acreditar, e no dia seguinte, aí você acabou de rezar hoje, né? Amanhã você olha as suas continhas, né? Mas eu estou aqui ainda. Não adiantou muito, né? Esses dias eu atendi uma pessoa que ela falava assim, ela estava de mal com a vida, né? De mal com os mentores, né? Eu acho que eles nem existem. Por que eles me deixam passar por tudo isso? Por que eles não evitam isso para mim? Falei, simples, né? Trabalho é seu, filho. Espiritualidade séria não faz o seu trabalho. Você quer barganha? Vai pedir para espírito inferior. Ou para o seu amigo da esquina, né? Que às vezes está meio na mesma faixa, né? Gente, nada vem de graça se você não está em espírito de graça. Ponto. A tua antena se conecta com a antena que você vibra. Se você vibra medo, você quer colher amor? Se você vibra medo, você quer colher milagre? Se você não acredita que as coisas podem ser fáceis, aliás, de 10 pessoas que eu converso, tá na boquinha, ai, mas é difícil. Eu posto lá meus textos motivadores, vem lá, alguém escreve lá. Mas é difícil, hein, Fernanda? É difícil. Se é difícil, eu só falo para você. Então, vai continuar sendo difícil, vai continuar nessa vibração, e eu não sei mais por quanto tempo, tá? Talvez a encarnação inteira. Porque dificuldade é pedra. E quanto mais você vibra na pedra, não tem ponte na sua vida. Tudo que está acontecendo com você, tudo que aconteceu com você em alguma instância da tua vida foi o quê? Uma ponte. Eu tenho total certeza absoluta que você e eu somos um pouco melhores do que antes. A gente é só turrão, né? Às vezes. Porque às vezes não compreende que foi bom, né? Aquilo que foi bom, né? Tanto sofrimento, foi bom passar por isso não. O que você aprendeu da energia do desamor? Ela veio para te ensinar a amar, se você souber usar ao teu favor. Constantemente eu vejo isso acontecendo na minha própria vida. Porque nós saímos de vibrações pesadas, erradas, tóxicas. E a gente só vai entrar numa energia amorosa se a gente entende que não precisa mais disso.
Todos nós estamos sendo chamados para vibrar no amor, para transformar as coisas. Se tivesses fé como um grão de mostarda, farias esse monte se mover daqui até ali, disse o nosso Jesus. Falando das dificuldades que poderíamos movimentar se tivéssemos a energia potente do amor e da luz em nós. Que brilhe a sua luz, Jesus falou tanto para nós isso. Vós sois deuses, vós podeis fazer as coisas que eu faço. Pega o evangelho e veja quanto Jesus motivou você a fazer as coisas que ele fazia. Em nenhum momento ele se colocou numa hierarquia tão distante para falar, eu estou aqui e você a milhões de distâncias de mim. Não. O tempo inteiro ele mexia com o seu espírito quando ele falava, a tua fé te curou, não eu. Ou seja, tudo vai vir até você, tudo, quando você acreditar. A dúvida, o medo, ainda é um bicho que te governa, maior que a fé. Quem tem, ou tem fé ou tem medo. Essa história de você faz uma oração assim, né? Você fecha o olho, um olho fechado, mas o outro está aberto, né? Aí você não fecha por completo, né? Melhor, né? E outra coisa, hein? Você não pede uma vez, hein? Quem falou que o plano espiritual é surdo, hein? Que precisou falar 10, né? Vou fazer mais uma, né? Para ver, para ver se eles escutam, né? Vou fazer até uma procissão, né? De joelho, né? Vai que, né? Tem mais, chega melhor no céu, né? Aí você chega depois de uma semana, a minha continha continua aqui, né? De novo. O espírito da graça precisa haver, né? Mas o do trabalho também. Emmanuel nos diz de disciplina, né? Nada na sua vida vai ser conquistado sem disciplina, e o amor é uma disciplina a ser treinada. Para você ter amor por qualquer coisa, você precisa da energia do cuidado, da energia da atenção. E não é diferente com você mesmo. Resgatar você de algum terreno pedregoso que você entrou. Eu não sei se você está se criticando demais, eu não sei que palavras você tem falado para você, eu não sei que papo você tem tido com as pessoas, no virtual e no presencial, eu não sei do que você tem reclamado, mas sempre existe a hora de parar. Esse tempo de Natal não é um tempo de você comprar mais e mais panetones, de engordar mais uns 10 quilos e depois, no segundo dia do ano, está com uma depressão pós-festas, né? Que aquele vestidinho branco já está até espichado, né? Pulou as 7 ondinhas, mas tomou todas, né? Na praia. Gente, consciência é a resposta para tudo na nossa vida. Lucidez, né? Para onde a gente está indo? Um passo de cada vez, mas sempre para frente. A construção daquilo que a gente quer não vai começar em janeiro e nem depois do carnaval. Ou mania de adiar que a gente tem, que a próxima segunda eu começo a minha dieta, a próxima segunda eu falo com fulano, quando eu estiver preparado eu vou pagar minhas contas, quando eu estiver pronto eu vou estudar. A gente é prepotente, né? Porque você não sabe mesmo. E se o teto cai hoje aqui na gente, né? Em todos, né? E essa foi a última palestra do ano mesmo. É profético aí o que você falou, né? Melhor você não ter falado isso. Gente, só falta 15 minutos, então vamos rezando com muita fé para durarmos pelo menos até o fim da palestra. Quantos medos são imaginários, né? Agora que ela falou isso, eu vou ficar mesmo olhando, né? Havia um rei
que era conhecido pela arte, segundo ele, de torturar os seus prisioneiros de guerra. Os prisioneiros chegavam naquele lugar e eles recebiam o direito de escolha. Como eles gostariam de morrer? Flechados, tinham vários arqueiros apontando para eles, algumas armas, alguns instrumentos de tortura, e naquele palácio tinha uma porta negra gigante, uma maçaneta de ossos, frases escrito morra, várias frases escritas nessa porta, que se tremia só de olhar para ela. E era dado o direito de escolha a cada um desses prisioneiros, como você quer morrer. Quer passar pela porta negra ou quer morrer de outro jeito? Todos queriam ser flechados de outras formas. Imagina que eu vou passar pela porta negra. Um certo dia, depois de todos esses já terem morrido, desencarnado, né? O súdito do rei pergunta: meu rei, o que havia atrás daquela porta negra que as pessoas tremiam de medo só de olhar para ela? Então o rei incentiva o súdito a chegar até a porta. E ele vai tremendo, né? Mas era a ordem do rei. Ele abre então a porta e dá de cara com um facho de luz. Era a liberdade. Quantas cavernas na nossa vida nós evitamos de entrar? Quantos nãos nós demos na vida? Quantas oportunidades nós não tentamos? Quantas palavras nós não dissemos por medo? Quantos tratamentos nós não fizemos por medo? Quantas decisões nós não tomamos por medo? Essa porta negra está aí na sua vida. Te fazendo lembrar que muito do que você pensa é imaginação, mas se torna real aquilo que você vibra. Porque você pode trazer a morte e a treva para a tua vida. Você pode viver aqui com depressão, como muitos estão vivendo. Você pode viver à base de remédios, como muitos estão vivendo, à base dos seus psiquiatras. Alimentando as suas dores eternas, do corpo, da mente e do espírito. Mas você pode começar a ser livre. A única energia que liberta é a energia do amor. A única. É só o amor que cura. Só. Eu sei que você tem muitos medos. Eu também. Eu não sou diferente de vocês. Todos estamos no mesmo barco evolutivo, todos. A diferença é que existe o medo que está te paralisando. Ou você vai tremer igual esse soldadinho e vai abrir a sua porta. Porque a vida precisa que tenhamos coragem em algum momento para ver o que tem do outro lado. E a vida está te pedindo para te apresentar o melhor dela. A sua luz só vai brilhar se você tomar atitude. Vocês me olham hoje num palco, hoje já podendo falar para 300 pessoas, com canal na internet, falando, desenvolta. Mas essa mesma pessoa era uma jovem extremamente tímida, que jamais falaria na frente da sala de aula, por processos de bullying, por processos doloridos, de rejeição. Essa mesma que vos fala, passou por relacionamentos afetivos e casamentos tóxicos, traições, lesões. Essa mesma que vos fala, passou por agressões físicas. Mas chega um momento que a gente só precisa entender que isso era só uma lição para te fazer voltar para casa e entrar numa outra energia. Tem muito para você na sua vida. Muito. Te lembra sempre disso. Eu só comecei a palestrar quando o propósito da minha vida foi maior que o meu orgulho. Porque é orgulho da nossa parte nos fecharmos enquanto há tanta coisa para fazer lá fora.
E eu me lembro que um certo dia eu entrei num shopping, peguei aquele karaokê do shopping com o microfone, desafinando mesmo, sozinha lá, cantei uma música naquela máquina, colocando a ficha. Daqui a pouco tinham 10 pessoas aplaudindo atrás de mim. Eu não cantei para ninguém, eu cantei para mim. Você, às vezes, é chamado a cantar a canção da tua vida de liberdade, de dar um basta nesses inhames do medo que estão te limitando, que estão fazendo com que você não ame de novo. Sofreu nos relacionamentos? Abençoe, graças a Deus. Me ensinou alguma coisa. E tá bom de sofrer, né? Mude para receber mudanças. Mude para receber mudanças. Hoje, eu só tenho um relacionamento maravilhoso com alguém que deve estar assistindo online, a declaração online da palestra. Porque eu fui capaz de limpar os meus tóxicos e falar basta. E o universo se apresenta de um jeito tão maravilhoso que ele muda as frequências da sua vida quando você muda primeiro. Por isso, comece a se desintoxicar. Comece a se descontaminar de tudo que te faz mal, de tudo que te agride. Se você está num trabalho tóxico, ou cure ou saia. A maior parte do seu dia você passa lá. É a maior parte da sua vibração emanando lá. De novo, você não está aqui só para existir. Você está aqui para ser feliz em tudo. Os índios norte-americanos falavam isso. Estamos aqui condenados a sermos muito felizes. Sejamos felizes nas pequenas coisas, porque é das pequenas que vamos fazer as grandes. Então, vamos começar a curar esses sentimentos todos que a gente tem dentro da gente.